Fala turminha, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas de volta com mais um vídeo. Esse é o nono, Nono da nossa série Lei Seca, Código de Processo Penal. Bem-vindos, você ainda não é inscrito no canal, inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com os amigos nas suas redes sociais, tá bom? Vamos lá ao nosso PDF, lembrando tem outros vídeos aí, tem o Código Penal, temos Constituição para você ver aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Código de Processo Penal, estamos no título 8º do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. Vamos então, capítulo 1, iniciando falando do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, primeiro, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou serviço como testemunha. 3. Se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessada no feito. Então, portanto, são alguns impedimentos, ao juiz acerca da sua jurisdição, ele proibido de exercer a função de julgador, de juiz, nas seguintes situações elencadas que a gente trouxe aí. Artigo 253 traz que nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneo ou afins em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive. Artigo 254 traz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1º. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele ou seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver representando a processo por fato análogo sob cuja caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador em qualquer das partes. 6. Se for sócio, acionista ou administrador ou sociedade interessada no processo, ou de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Ou seja, mesmo que depois de terminado o casamento, você não pode funcionar como juiz, não funcionar como juiz, seja sogro,
seja padrasto, seja cunhado, seja genro, seja enteado, tá bom? No caso aí de quem for parte do processo. Artigo 256 traz que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito por motivo para criá-lo. Ou seja, imagine que o suspeito, né, de modo tentar criar uma suspeição para o juiz, ele começa a criar casos, né, com o juiz da parte, no caso do cara que vai ser julgado por ele, né, a pessoa que está sendo julgada. Ele começa a xingar o juiz, mandar cometer atentado contra o juiz, falar absurdos contra o juiz, trazer coisas absurdas sobre a rede social, de modo para que trazer um impedimento para o juiz. É o que está acontecendo agora no julgamento lá do STF, no caso do 8 de janeiro, né, do rolo lá do tal golpe de Estado. Tem uma galera lá que está dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia porque as partes têm um certo ranço, um certo problema com o Alexandre, mas no caso é basicamente esse caso aqui do artigo 256, ou seja, as pessoas estão criando caso de modo fazer com que o juiz se declare suspeito. Então isso aí, no caso, não vale, não cola, não há como ele se declarar nesse caso, tá bom? Porque o problema não é por parte dele, sim por parte da pessoa que quer ser julgada por ele. Nesse caso seria muito fácil, né? Desse modo, todo mundo dá um jeito de criar um caso com o juiz do caso para que ele não fosse julgado, e aí ia protelar o julgamento por toda a vida, né? Vamos seguindo. Capítulo 2. Vamos falar aqui do Ministério Público, e aí nós temos essa parte primeira revogada, e aqui o artigo 257 do Ministério Público cabe redação dada pela Lei 11.719 de 2008, diz: primeiro, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código, né, e na lei, incluído na Lei 11.719 de 2008. 2. Fiscalizar a execução da lei. Artigo 258 traz que o órgão do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive a este se entender que lhe for aplicável o parentesco relativo à suspeição e o impedimento dos juízes. Então, nesse caso aí, o integrante do Ministério Público, no caso do promotor, ele não pode estar ali se o juiz for parente, for esposo, parente consanguíneo, pai, mão, filho, avô, tiver essa relação, ele não pode atuar ali como promotor naquela ação. Capítulo 3. Do acusado e seu defensor. Vamos lá. Artigo 259 traz aqui que a impossibilidade, a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome e outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou a execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á retificação por tempo dos autos sem prejuízo da validade dos autos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório reconhecida ou qualquer ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá conduzi-lo à sua presença, vide a ADPF 395 e a ADPF 444. Parágrafo único. O mandato conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada pela Defensoria Pública, no caso do defensor público ou dativo, será sempre exercida através de
manifestação fundamentada, incluído pela Lei 10.792 de 2003. Artigo 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não tiver ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrado pelo juiz. Então, artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, que eu não sei exatamente quanto está em reais hoje, apesar do seu patrocínio aos acusados como nomeado pelo juiz. E aí nós temos essa parte aqui revogada, e o artigo 265, com a redação dada, pela Lei 14.752 de 2023, diz que o defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente. Parágrafo 1º traz que a ausência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento do ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Parágrafo 3º. Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para sua defesa, incluído pela Lei 14.752 de 2023. Artigo 266 do Código de Processo Penal diz que a constituição de defensor independente independerá de instrumento de mandato e se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. O artigo 267 diz que, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz, tá? Então, tiver parente advogado aí relacionado com o juiz, não poderá atuar como defensor no processo. Capítulo 4 dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente o Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido quando não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente no Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos do artigo 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º traz que o juiz, ouvindo o Ministério Público, decidirá acerca da realização de provas propostas pelo assistente. Segundo, o processo prosseguirá independente de nova intimação
do assistente quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou julgamento sem motivo de força maior definidamente comprovado. Artigo 273. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. O despacho que admitir ou não o assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constatar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5 dos funcionários da Justiça. Artigo 274 diz que as prescrições sobre suspeita dos juízes estende-se aos serventuários e funcionários da Justiça a que lhe for aplicável. Capítulo 6 dos peritos e intérpretes. Vamos lá. Artigo 275 do Código de Processo Penal diz que o perito, ainda quando não for oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo recusa adendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provocada imediatamente. Alínea A. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provocada imediatamente, alínea A, deixar de acudir à intimação ou chamado da autoridade, ou seja, deixar de aceitar, de acatar, de atender a solicitação. B. Não comparecer no dia e local designado para o exame, ou seja, ele deixar, dar um vácuo ali no comparecimento, onde vai fazer a perícia. C. Não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos, ou seja, ficar dificultando, criando caso, então ele vai responder por isso, Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar sua condução, ou seja, eles vão lá com a polícia, buscá-lo para que ele possa comparecer. Artigo 279. Não poderão ser peritos. Inciso 1º, os que tiverem sujeitos à interdição de direito mencionado na linha 1, nos números, nos incisos 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal. 2. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos que lhe for aplicável disposto sobre a suspeição dos juízes. Então, a mesma suspeição ao juiz se aplica aos peritos, No caso, ele não pode atuar ali quando tiver com os parentes em primeiro, na linha ascendente de primeiro até terceiro grau. Artigo 285. No caso, primos não entra, Artigo 285. É extensiva aos peritos no que lhe for aplicável disposto sobre a suspeição do juiz. Então, as mesmas suspeição, no caso aplicado ao juiz, ou seja, ele não pode atuar como perito em casos onde ele tenha avô, pai, filho, neto, irmão, sobrinho, portanto, o esposo, o sogro, a sogra, enfim, os ascendentes, a linha sucessiva, a parentesca, não poderá então o perito também atuar nos casos que tiver relação com parentes. Artigo 285. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Logo, o que vale aos peritos também cabe aqui aos intérpretes. Falamos, portanto, aqui de algumas ações, figuras no processo e, portanto, os agentes do processo, portanto, no processo penal. Beleza? Seguimos no próximo vídeo com muito mais. Lembrando, você ainda não é inscrito, inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Até mais.